Ele é biólogo, teólogo e pastor. Ele foi missionário na Convenção Batista do Estado de São Paulo entre a etnia Rastafari 2009 e 2017. Nós temos o Caio Moraes, ele é do Logos Hope, da missão OM no Brasil, há 2 anos, e ele está retornando agora novamente. Por último, mas não menos importante, o Marcos Barbosa, o Marquinhos, da MPC. Ele é conselheiro da Mocidade para Cristo do ABC, foi líder da MPC do seu começo em 2012 e até 2014 missionário em São Tomé e Príncipe, na África. Eles discutirão sobre o tema Ministério na Juventude, com a Juventude na Era Tecnológica. E para mediar esse debate, o pastor Fagner, da nossa comunidade. Boa noite. Eu vou começar com o Caio, fazendo uma pergunta relacionada à experiência dele no Logos Hope, né? Relacionada à questão da tecnologia. Então, Caio, dentro dos países que você visitou e também a experiência do navio Logos Hope, você com certeza teve experiência com uma série de culturas diferentes e viu a juventude nessa cultura e a sua relação com a tecnologia. Como você descreveria essa relação a partir das culturas que você teve visitando? Quais experiências dentro dessa questão da juventude e a tecnologia você pode pensar da sua experiência para nós dentro desse tema? A primeira coisa que vem na minha mente é a gente lida com muitas filas no navio, porque é um navio aberto para visitas. Então, nas filas, geralmente eu tive em 3 regiões, a gente pode classificar assim. Primeiro, quando eu fui para o navio, eu estive na África, em Gana e Cabo Verde, e eu raramente me lembro de gente no celular nessas 2 regiões. Então, a juventude, muitas vezes a gente recebeu, num dia a gente recebeu, aliás, mais de 8.000 estudantes visitando o navio, e as filas andavam bem tranquilamente, não tinha problema nenhum. Mas vindo para a América Latina, eu lembro no México, que a gente teve que ensinar todo mundo que não falava espanhol a falar uma frase em espanhol: no fotos en la rampa. Então todo mundo queria tirar foto. Então realmente eu percebi que a tecnologia, sempre tirar uma selfie, tirar uma foto, afetava a vida das pessoas de uma maneira que eles nem estão percebendo, mas eles sentem essa pressão de tirar uma foto aqui, tirar uma foto ali, muitas vezes colocando a vida deles em perigo. Quantas vezes eu já tive que sair gritando porque o pai falava para o filho sair das filas, sair da corda e ir perto do navio, perto do mar, a criancinha para tirar uma foto, e eu, assim, eu não entendo como pode fazer sentido isso, mas eu realmente acho que é uma ansiedade e essa pressão que as pessoas sentem de querer compartilhar e querer conseguir mais likes e por aí adiante. Marquinhos, dentro da sua experiência com a MPC, que é muito forte dentro das escolas públicas, a gente sabe que a tecnologia está lá e tem os seus efeitos. O que você pode trazer para a gente de efeitos que essa era tecnológica, como o nosso painel tem pensado, tem afetado a juventude, principalmente na escola pública, onde a MPC tem feito trabalhos muito importantes, né, com relação à juventude? Vocês têm percebido algumas coisas? O que você pode trazer para a gente? A Mocidade para Cristo, ela trabalha em 3 frentes dentro da escola principais: o Escola da Vida, que é uma semana de evento dentro da escola, a Capelania Escolar e o Estudantes em Ação, e aí a gente ramifica essas ações dentro daquilo que a gente tem percebido que é mais relevante para aquela escola. Algumas semanas atrás eu estava aqui no João Ramalho, uma escola grande em São Bernardo do Campo, e eu estava falando sobre o Setembro Amarelo, né? Todo mundo conhece a questão da depressão e tudo mais, mas assim, a gente percebeu que tratando esse tema com eles, ficava muito evidente o quão raso eles estão nesse tema e o quão a gente precisa voltar. E mesmo dentro da sala de aula você tratar sobre esses temas transversais, porque eles têm muito conteúdo, assim, acesso a muito conteúdo, mas pouca profundidade.
Então, para um menino se contagiar por uma vibe de entrar num jogo como Baleia Azul, que deu muito trabalho para a gente, foi algo assim muito complicado e a gente ficou bem contristado com algumas histórias que a gente ficou sabendo por causa desse afeto que a tecnologia tem prejudicial, porque tem um lado bom também, mas esse é o lado ruim dela, né? Você querer mais likes do que verdadeiras amizades, e a gente trata isso na escola. E o fator bullying digital, né? Que tem afetado muitos meninos, isso faz com que meninos não queiram nem aparecer mais na escola. A gente tem histórias de meninos muito afetados, né, por essa questão do bullying digital, dos famosos nudes e tudo mais. Então eles estão mais expostos do que talvez a nossa geração, né, que não tinha esse problema. Com 17 anos não tinha essa dificuldade, eu já estava saindo do ensino médio e eles já estão nessa área digital, é muito complicado isso. Então acho que, não sei se eu respondi nessa linha, mas eu acho que a dificuldade é essa. Tem os pontos positivos, tem muita informação, mas tem essa grande dificuldade que é esses problemas, assim, eles são viralizados de uma forma muito assustadora, muito alarmante. Pergunta agora para o Diego, que teve uma experiência com o grupo Rastafari, vai poder explicar para a gente como, dentro da comunidade Rastafari, a influência da tecnologia trouxe algumas mudanças, se houveram rejeições, como a comunidade Rastafari, dentro da perspectiva da missão que você teve lá atuando com eles, como essa influência da tecnologia dentro de uma cultura, que já é uma cultura em si diferenciada, influenciou de repente algumas mudanças. É interessante pensar na cultura Rastafari e tecnologia, porque você vê um grande abismo entre uma ideia e outra, né? Para que você que talvez não tenha acesso à ideia da cultura e religião Rastafari, um dos princípios deles é resgatar o Éden. Então, resgatar o Éden para eles é voltar ao jardim. Voltar ao jardim significa sair do meio urbano, sair daquilo que os filhos de Caim construíram, as cidades. Então, eles querem voltar para as matas. E nas matas você ainda não tem ponto de Wi-Fi e nenhum fruto, né? Nenhum fruto ainda você conseguiu colocar lá um roteador. E a comunidade Rastafari, ela sobrevive urbanamente de música. E também, quando estão em comunidade, eles vão fazer a sua comida, vão vender o seu alimento. Eles têm os seus restaurantes, uma comida muito deliciosa, própria da cultura deles, que eles têm. Só que aí, para isso, eles precisam do quê? Divulgar. E como é que você divulga hoje? Você não coloca no Estadão, porque no Estadão quase ninguém mais lê. Você tem que colocar no Facebook, principalmente porque você tem uma aderência à cultura e à religião Rastafari de adolescentes e jovens. Então, você precisa viralizar a música, você precisa viralizar os conceitos da cultura através de vídeos, através de informações. Então, para eles, era algo questionável. Então, eu lembro que no início, nós estamos na mata, separados da Babilônia, assim, chamado meio urbano, e depois de um tempo eles falam assim, nós estamos agora nos adaptando, porque nós não estamos na Jamaica, nós estamos no Brasil. Estando no Brasil, nós precisamos nos adaptar à cultura brasileira, porque somos brasileiros. Então, horas, quando convém, você precisa se adaptar à cultura. Horas, quando não convém, você não pode se adaptar à cultura. Então era uma questão até mesmo difícil para eles, não é tão simples para eles resolverem. Então você tem rastas em turnê mundial, de fato, com nomes bombando pela Europa, fazendo música de qualidade boa, e você tem rastas isolados em matas, batendo tambor, dizendo que esse rasta que está em turnê mundial, ele serve a Satanás. E eles são da mesma religião. Dentro dessa perspectiva dos millennials e dentro dessa experiência, nós temos aqui o Caio, que tem uma determinada idade, está perto de uma geração dos millennials mais recentes, geração Y, e tem aqui o Marquinhos e o Diego, e eu, que já é a geração Y, né? Que é uma geração que teve uma experiência, como alguns de vocês, offline. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria que vocês pensassem
dentro da experiência de vocês, não precisa ser necessariamente com as missões, mas como vocês percebem essa influência dessa transição tecnológica na sociedade, tanto na faixa etária de vocês, e como isso afeta também as relações pessoais? Então eu vim de uma época em que nós estávamos conversando, onde o meu celular, com 16 anos, eu recebia ligações da Vivo falando que iam cancelar minha conta se eu não colocasse crédito, né? Porque não servia para nada. Para que era o roaming, não é? Nunca conectou na internet. De repente começou a vir um celular com um aplicativo e lugares para baixar. Eu usava o WhatsApp quando eu pastoreava em São Caetano, na igreja da minha esposa, e toda a juventude falava assim: pastor, você precisa ter WhatsApp. Eu falei assim: gente, como é que baixa o WhatsApp? Eu não sei. Hoje de manhã, eu sou professor também de biologia, nós compramos um chip da Claro, né, para colocar 2 chips, dá para colocar 2 chips no celular, né? Aí coloquei o chip, só que eu não sabia qual chip estava ativo. Aí eu perguntei na sala: gente, qual chip que fica ativo? Aí o que está em quadradinho volta ou não? Então assim, a minha percepção é que quem tem dificuldade, quem fica ansioso com a tecnologia, somos nós, de uma geração que não nascemos com ela. O meu filho sabe desbloquear o tablet de 3 anos e meio. Se eu ensinar para ele uma vez, ele sabe. E se minha esposa mudar a senha e ensinar para ele, ele vai me ensinar. Ele é capaz de eu esquecer. Vivemos um momento histórico onde uma criança de 4 ou 5 anos ensina um adulto de 50 a 55 anos. Ensinar minha mãe a entrar e sair do e-mail é a coisa mais difícil do mundo, porque ela acredita que se fechar a aba da internet, o e-mail some. Não dá mais para entrar. Então eu falo: mãe, eu vou fechar aqui porque está lerdo. Ela briga comigo, fala: não, vai fechar. Você veio em casa para estragar o meu e-mail. Como é que eu vou acessar o meu e-mail e o Facebook de novo que você vai fechar? Mãe, é só um xizinho, mãe. Aí eu minimizei a tela, pronto. Ela não falou mais comigo. Então, existe essa ansiedade de quem foi offline. Agora, essa geração, na verdade, o que eles vivem não é um processo tanto de não saber mexer e ficar nervoso com isso. É uma dependência. Eles começaram, portanto que foi colocado no livro de doenças mentais de fato, né? Na DSM-5 está colocado como adicção, vício em internet. Você pode baixar o manual que se você tem filho adolescente, você vai ver como identificar se está ou não adicto de internet, porque de fato isso acontece, né? Mas o nosso problema é não saber usar. Agora, meu filho que já nasceu nessa era tecnológica, ele não sabe o que é botão, né? Botão ele não conhece, mostra botão ele não sabe, mas ele sabe lidar muito bem, melhor do que eu com a tecnologia. Bom, eu tive uma experiência, não por causa de vir falar com vocês, mas aconteceu. Eu estava com o telefone e a Catarina, eu deixei perto dela, né? E ela está com 6 meses agora, então você pode imaginar o que ela fez, né? Ela deu um tapa no celular, ele já não estava tão bom, e aí ele abriu. E ele já estava velhinho mesmo, e aí ele não ligou mais. E eu falei: caramba, eu não tenho dinheiro para comprar outro, pelo menos agora, assim, de imediato. Só que eu sou um cara que é de 83. Então, assim, eu falei, eu preciso. A galera que regula comigo fala: você é maluco ficar sem celular mais de uma semana. Mas eu fiquei sem celular quase 10 dias. Alguém já teve essa experiência no último ano, ficar sem o celular pelo menos durante uma semana? Terrível, né? Parece que você sai de casa sem, não é só sem a bolsa, sem a carteira, parece que está faltando tudo. Então, para mim foi desesperador e para minha esposa muito mais. Amor, eu preciso falar com você, como é que eu faço? Tem que ligar lá na academia onde você trabalha. Não dá para ficar sem celular, né? E aí, graças a Deus, aí depois a minha cunhada mandou um celular, aí o celular estava bloqueado, aí não dava para desbloquear. Eu falei: meu Deus do céu. Então, assim, eu senti bastante. A galera da MPC, eu nem vou falar, por isso que eu acho que eu saí da liderança, né? Agora a Giovana, que é mais da era millennials mais recente, ela teve que assumir, porque o Marquinhos ficou velho para ser líder da MPC. Ele não mexe no celular, não responde o WhatsApp. Vê o áudio, ouve o áudio, mas não dá retorno. Só coloca ok, ou não, eu li, tá, sei o que, tá, mas e aí? Vamos marcar reunião, vamos fazer escola da vida. Então tem esse conflito muito grande, né?
E de comunicar, por exemplo, com os adolescentes da minha igreja. Tem um grupinho do WhatsApp lá que bomba, quando eu vou ver já tem 200 mensagens lá, eu falei, pronto, perdi. Já era. Não dá para ser líder de jovem se você não consegue responder eles. Mas a gente tem que evoluir nesse sentido, né? Infelizmente, tem que procurar uma forma, na verdade, de se comunicar com essa geração. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da igreja. Encontrar uma forma de se comunicar com esses meninos. Agora o Caio, que já é de uma geração, já tem a experiência da internet já no cotidiano e tal. Qual a sua experiência, Caio, com a tecnologia? Eu não sei de nada que eles estão falando aqui. Nunca tive problema nenhum. Mas enfim, pra mim, eu não achava que eu ficava tanto assim no celular ou no computador, na internet, até ir pro navio. No navio a gente tem uma internet de satélite e, como posso dizer, nada funciona além do e-mail e do WhatsApp, só mensagens. Se você quer baixar uma imagem ou um áudio, você tem que ter paciência, mas muita paciência. É como se fosse internet de escada. Eu lembro da internet de escada, pelo menos. Mas, então é assim. Eu tenho 22 anos, então eu acho que eu estou bem mais para esse lado dos millennials. E essa ideia de... Eu tentava, até às vezes, eu tentava carregar o Instagram ou o Facebook, mas eu não conseguia. Aí eu fiquei tão frustrado com não conseguir, porque a internet é tão ruim lá no navio, nesses 2 anos, que eu deletei o aplicativo e falei, nem me importa mais. Então, eu não sei como escrever com libertador isso porque eu não preciso do meu celular. Eu podia deixar meu celular na minha cabine e trabalhar e viver minha vida. Aí eu chegava e checava depois, mas eu percebi o quão dependente eu era disso. Eu percebi o peso que tirou das minhas costas quando eu realmente não conseguia acessar. Eu tentava, ficava puxando para baixo para ver se carregava, mas não carregava, aí eu desisti. Mas ainda dentro dessa perspectiva, rolaram algumas perguntas muito legais de você que está participando e eu queria chamar a Ana Paula para a gente poder fazer essa interação agora com o pessoal do painel. Eu vou fazer uma pergunta da Ana. Vou começar com você, Marquinhos, por favor, mas vou pedir para que os outros, Diego e Caio, também façam uma réplica na sequência rápida para a gente otimizar o tempo e eu consigo fazer uma segunda pergunta. Marquinhos, a pergunta é: em alguns países da Europa foi proibido o uso do celular nas salas de aula e até mesmo proibiram de levá-los à escola. Você acha que essa seria uma solução? Ajudaria bastante, né? Mas a gente tem um outro problema também, por exemplo, eu sou professor de academia. Uma das pautas de reunião, a gente resolveu esse problema lá, tá tranquilo. Mas numa das pautas da reunião é: professores, não mexam no celular durante a aula, porque um aluno está fazendo exercícios complexos e ele precisa da sua atenção para isso. Então, é algo assim, os alunos têm essa complicação, os professores também têm, só que assim, como que um professor vai ficar sem celular? Uma emergência, alguma situação, e como que um aluno também vai ficar sem celular por causa de uma emergência, uma situação? Liga para a escola, aí depois vai buscar o aluno. Então, hoje, eu acho que talvez seja um diálogo que precisa existir, né, entre a escola e os pais, e vai ter uma objeção, né, e os meninos estão muito empoderados, então pode ser que eles façam aí uma revolução e falam, não, então a gente vai fazer uma greve para não... Ninguém entra na sala, né? Então, é o diálogo, né? Precisa se conversar sobre isso. Não sei como funciona lá na Europa, assim, você está me falando sobre isso. Mas aqui, por exemplo, quando a gente vai dar palestra, a gente não tem tanto esse problema. É claro que já houve muitos, já colocar o foninho aqui e durante você está falando, ele está com o fone aqui, está ouvindo provavelmente um funk, alguma coisa assim. E isso realmente atrapalha muito o conteúdo, né? Então, é uma crise que existe, sim. Eu dou aula também, dou aula de biologia e de uma disciplina chamada Escola da Inteligência, que é a inteligência socioemocional do Dr. Augusto Cury. E eu dou aula de fundo 2 até ensino médio. E a orientação que nós temos da coordenação e direção é aluno mexer no celular, você tem que tirar, né, e entregar no final da aula, ou então entregar para a coordenação para os pais virem retirar. Só que eu sou um professor um pouco meio maluco,
meio doido e eu sempre tento utilizar o celular na aula. Então, eu trabalho com eles uma questão de mediocridade. Eu falo, bom, quem aqui quer ser medíocre? Coloque o fone, ouça sua música e durma, só me deixe dar a aula. Metade faz isso. Metade dos brasileiros daquela sala será medíocre, né? Estão dormindo com o fone, ouvindo música e não estão prestando atenção. Não estão me incomodando, não tem problema nenhum com isso. Eu dou minha aula tranquilamente. A outra metade está interagindo, trocando ideia, prestando atenção. Na biologia, a galera do médio troca uma ideia um pouco mais madura, né? O Fundo 2 é mais criancice, é mais complicado, mais brincadeira. Só que no médio você tem uma liberdade maior para lidar com a questão do celular. Então, vira e mexe quando eu vejo que o conteúdo está muito difícil. Você está falando do código universal genético, guanina, citosina, timina, adenina, e a galera já está começando a olhar, falando, cara, eu não sei nem o que é célula, ele está falando do núcleo, nucleolo, DNA, cromossomo, gene, código, não, ixi, ele já começa a pegar o celular para ficar olhando. Eu falo, galera, seguinte, pesquisa um negócio aí para mim agora, todo mundo, que pega o celular e pesquisa. Aí todo mundo pega o celular para pesquisar, mas eu falo para eles pesquisar um negócio que não tem no Google, em português. E eu percebo que eles não sabem pesquisar. E aí o celular se transforma no projeto da aula. E eles começam a procurar em tudo quanto é lugar. Eu falo, vai no Google Acadêmico. No Google Acadêmico também não tem. Aí eu falo, escreve em inglês. E aí em inglês eles acham. E aí eles têm que traduzir em inglês. Eu falo, quem conseguir traduzir e me entregar vai ganhar um ponto extra. E aí volta todo mundo para aula. Eu falei, vocês entenderam isso que vocês traduziram agora? Agora eu vou te mostrar isso aqui dentro do DNA. Então assim, ser professor é se renovar diariamente, inclusive com a tecnologia. Eu acho que banir o celular da sala de aula não faz muito sentido, pelo menos ao meu ver. Porque nós temos lousa interativa, aplicativo de lição de casa. Sabe qual é a primeira coisa que eles excluem do celular quando está cheio o celular? O aplicativo da lição de casa. Então eu tenho que criar maneiras interativas deles utilizarem o celular para o conhecimento. Quem não quer, coloca o fone, ouve sua musiquinha e seja mais um medíocre na vida. Agora quem não quer ser medíocre, corre comigo que eu corro contigo. Essa é a ideia, né? Uma pergunta para os três. Eu acho que Caio, se você puder começar, por favor. Qual a opinião de vocês sobre as igrejas lideradas pelos millennials, os jovens, às vezes com pouca vivência e falando para as massas pela influência que tem em suas redes? O que eu acho, minha mera opinião, é que eu acho que não tem problema se o conteúdo for bíblico, se for de verdade o que está na Bíblia, o que foi interpretado, foi estudado. Se for bem bíblico, eu não vejo por que teria algum problema alguém que só pela idade, pela geração, está liderando um movimento ou uma igreja. Eu acho que até em Timóteo, que fala para não ser tímido por causa da idade que tem, da juventude, eu acho que é bem válido isso. Eu acho que tem muitos jovens que têm muito potencial. Eu acho que é muito bom a geração que a gente tem, que eles não estão colocando esses jovens para baixo, mas estão colocando eles em posições, em lugares onde eles podem realmente ver esse potencial sendo explorado e ver esse potencial sendo realmente chegando no máximo que pode chegar. Eu acho que isso é muito bom, mas tem que focar na Bíblia mesmo e não pode deixar se levar a um movimento que é muito legal e muito convidativo para os jovens, mas pode ser isso convidativo, pode ser legal, mas esse não é o foco, esse não é o principal. O principal é manter o conteúdo bíblico e manter o foco em Jesus. Eu acho que é assim. Muito bom. Marquinhos, diga, quer fazer uma réplica? É bom e é ruim. Resposta nada objetiva. Eu acredito assim, pelo menos dentro da Mocidade para Cristo, a gente acredita muito no empoderamento do jovem. O jovem tem que ser protagonista dentro da sua própria geração. E eu acredito que uma igreja equilibrada, ela tem jovens na liderança. Uma igreja equilibrada, ela tem jovens sendo empoderados. Uma igreja que não tem jovens sendo empoderados
pelos mais velhos, é uma igreja que tende a morrer, envelhecer, né? Porque você não tem uma próxima geração que foi sendo treinada, você não tem uma próxima geração que foi empoderada, você não tem uma próxima geração que veio trazer uma palavra de púlpito mesmo para a igreja, exortando a igreja. Mas esse jovem, ele não pode estar sozinho, esse jovem ele precisa de uma mentoria, ele precisa de líderes mais experientes com ele, porque não dá para esse jovem ser o protagonista assim. De repente ele criou a fórmula secreta de como apresentar o evangelho e ninguém mais faz isso como ele faz. É meio estranho esse tipo de comportamento, né? Normalmente esse jovem que tem um mentor, que tem um líder mais velho por trás, ele segue as escrituras no sentido de que buscar sabedoria entre a multidão dos conselhos. Então acho isso muito bíblico, muito cristocêntrico e a igreja. Tem uma pergunta específica, duas perguntas específicas, Diego, sobre a sua experiência na comunidade Rastafari e como uso da tecnologia até eles, depois se vocês quiserem fazer também com a comunidade de vocês esse contraponto. E o comentário é o seguinte: C.S. Lewis disse na época dele que a vida certa seria afetada por aparatos tecnológicos, pois a tecnologia nunca deixaria as pessoas sozinhas. Hoje nós vemos com os jovens constantemente conectados, sem tempo para reflexão ou meditação. Você acha que há alguma vantagem para a evangelização da comunidade Rastafari, tendo em vista o distanciamento tecnológico dessa comunidade? Na minha pouca experiência, eu tive contato, eu trabalhei como missionário efetivo da Convenção Batista desde 2009 até 2017, ano passado, entre comunidade Rastafari. Mas eu estou com 29, desde os 15 anos que eu me relacionava com rastas urbanos, tinha contato com a cultura e aprendia com eles. O que eu percebi é que um projeto, se assim eu puder chamar, missional para a comunidade Rastafari é de vida. É de vida. É independente da tecnologia afetá-los ou não. Por exemplo, uma vez em Jarinu, no interior de São Paulo, quando eu ia para lá, quando o sacerdote veio para o Brasil e plantou em 2011 a primeira igreja Rastafari, Bobochante, chamava Ethiopia Africa Black International Congress Church, EABIC, a primeira igreja negra Rastafari no Brasil, ele plantou em Jarinu. E eu fui para a Etiópia, ganhei um título entre eles na Etiópia por ser o primeiro Rasta, assim será chamado, o primeiro Rasta brasileiro a ter ido à Etiópia. Voltei e meu nome estava colado lá já na parede do templo deles, como honorável profeta Diego. Viu que eu não sou pouca porcaria não, tá bom? Sou honorável profeta Diego. Na época eu tinha os dreads, então eu usava turbante, túnica. E eu comecei a participar com eles, eu pedi permissão para gravar. E eles não deixavam gravar dentro do culto. Eu queria mostrar, eu falei, eu quero mostrar como é um culto. E eles não deixavam. E eu mostrei para eles que existiam outros vídeos de cultos Bobochante de outros países que já tinham sido gravados. E aí então o sacerdote permitiu gravar. Então assim, a tecnologia, ela, dependendo da visão do próprio sacerdote, ela vai sendo introduzida. Contanto que hoje ele grava CD. E ele vende CD, e ele grava vídeo. E ele grava vídeo fazendo pregações. E é interessantíssimo isso, porque anos atrás, para ele, reggae, são 3 ordens Rastafari: ordem Nayabing, ordem Bobochante e ordem 12 tribos. A ordem Bobochante é extremamente ortodoxa, muito fechada. Então eu não tinha nem reggae. Sábado o Salomão vai vir aí, eu vou brincar com ele falando que reggae é satanismo, porque eles falavam que reggae era satanismo na ordem Bobochante. Não pode tocar reggae, porque em show de reggae tem o quê? Multidão tá fumando, bebendo, se pegando, todo mundo geral. E eles falavam assim: nós somos limpos, puros, nós só tocamos tambor, isolados no mato. Isso foi sendo quebrado pela tecnologia. A questão da evangelização com a tecnologia ou não, eu não acredito que tenha influência. O que eu acredito que tem influência
não é falar através de vídeo ou pessoalmente com eles, é viver com o Rasta. E eu descobri que Deus me trouxe ao ministério pastoral para, com a bagagem missional que minha esposa e eu temos, fazer com que a igreja possa se despertar não só para a cultura Rasta, mas para todo tipo de ser humano, que o evangelho ele tem que ser vivido muito mais do que falado. Porque se você falar para o Rasta de Jesus, ele vai falar amém. Eu lembro uma vez num acampamento que eu ganhei uma oferta para construir uma casa na comunidade Rasta, um acampamento de missões. Cheguei lá e falei, galera, ó, o caminhão vai descarregar aqui telha. Descarregou a telha. Eu falei, ó, quem mandou essas telhas foi Jesus. Aí um deles olhou e falou, glórias a Deus, Haile Selassie poderoso. Sabe quem é Haile Selassie? Para eles é Deus encarnado. Se você abrir e ler a Bíblia, para qualquer um deles, eles vão falar aleluia, e eles vão dar graças a Deus, porque eles leem a Bíblia mais do que eu e você. Eles oram em nome de Haile Selassie Emanuelai Marcusai, que para eles é a trindade baseada em homens. E se você falar são homens, ele vai falar para você, que não foi revelado ainda que essas pessoas são o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Então, como é que você prega para alguém que lê a Bíblia, que acredita em Cristo, em Deus e no Espírito? Ah, mas isso é demônio, isso não é verdade. Ele vai falar, então você fique com a sua cultura, eu fico com a minha. Você acabou de construir uma barreira. Então eu comecei a viver e comecei a ser questionado. Lógico que eu não vou, gente, tomar conta do microfone, vou dar testemunho aqui do que eu fazia, mas eu acredito que é o relacionamento. O relacionamento cria intimidade. Na intimidade cria o quê? O questionamento. Então eu fazia de tudo para eles me questionarem sobre o que eu não fazia. Duas coisas que eu não fazia. Eu não fumava ganja com eles, que eles fumavam, tá? E eu não orava em nome da trindade deles. Então eles vinham, por causa da intimidade, me questionar porque eu não fazia isso. Automaticamente, quando eles me questionavam, eu tinha o quê? Liberdade para expor o meu ponto de vista. E quando eu tinha liberdade para expor o meu ponto de vista, eu poderia então começar um debate amistoso com eles de por que eles enxergavam daquele jeito. E assim a gente iria construindo um debate. Então, para os mais novos, gerava uma polêmica. Então, o sacerdote falava uma coisa, o Diego falava outra. Então, os adolescentes ficavam assim. Teve uma hora que eu tive que sair da comunidade, por causa que estava dando problema. De quarta-feira eles se reuniam, os adolescentes falavam, o honorável profeta Diego disse que pode usar bermuda. Aí o sacerdote falava em inglês, ele batia o cajado, falava, não, era um senhor, ele falava, não, diz Satan, me chamava de Satanás. Quando eu era do mundo, era endemoniado, me converti, foi quando era de raça, endemoniado. Olha só, já contaram. Muito bom. Infelizmente a gente tem que acabar esse papo maravilhoso por enquanto aqui. Quero agradecer novamente a todos vocês aqui, esse espaço lotado. Diego, Marquinhos e Caio, muitíssimo obrigada pela contribuição. Foi um tempo riquíssimo.